Vamos continuar a resolução dos problemas do capítulo 2 do livro Fundamentos de Física de Halliday-Resnick, 10ª edição. Problema 88. Um carro que se move com aceleração constante percorreu em 6,00 segundos a distância de 60,0 metros que separa dois pontos. A velocidade do carro ao passar pelo segundo ponto era 15,0 metros por segundo. Letra A. Qual era a velocidade do primeiro ponto? Letra B. Qual era o módulo da aceleração? Letra C. A que distância do primeiro ponto o carro se encontrava em repouso? Letra D. Desenhe os gráficos de x em função de t e de v em função de t para o carro, desde o repouso, t igual a zero, até o segundo ponto. Como o carro se move com aceleração constante, seu movimento é uniformemente variado e podemos utilizar as equações válidas para esse tipo de movimento. Vamos considerar que a posição inicial, no instante t igual a zero, do carro, é x0 igual a zero. Então, no intervalo t igual a 6,0 segundos, ele estará na posição x igual a 60,0 metros, já que esta foi a distância percorrida por ele. Outra informação do problema é que na posição final do intervalo considerado, a velocidade do carro era igual a v igual a 15,0 metros por segundo. Substituindo essas informações nas duas primeiras equações da nossa lista, elas se tornam, na primeira, a velocidade final, 15, vai ser igual a v0, que é a velocidade inicial, mais a aceleração, vezes o intervalo de tempo 6. Então, 15 vai ser v0 mais 6a. Separando as duas variáveis, passando o v0 para a esquerda, 15 menos v0 vai ser 6 vezes a. Na segunda, a posição final, 60, menos a posição inicial, 0, vai ser igual a velocidade inicial v0 vezes o intervalo de tempo 6, mais 1 sobre 2 vezes a aceleração, vezes o tempo elevado ao quadrado, 6 elevado ao quadrado. Então, 60 vai ser 6 vezes 0, 6 ao quadrado dá 36, vezes meio dá 18. Então, mais 18a. Separando as variáveis, fica 60 menos 6 vezes 0 vai ser igual a 18a. Temos, portanto, um sistema de duas equações com duas incógnitas. Se dividirmos a segunda equação pela primeira, vamos eliminar a variável a e a expressão resultante ficará apenas com a variável v0. Então, 60 menos 6v0 dividido por 15 menos v0, quando eu dividir 18a por 6a, vai cancelar o a, e 18 dividido por 6 dá 3. Fazendo agora a multiplicação cruzada, 15 vezes 3 dá 45, menos v0 vezes 3, 3v0, vai ser igual a 60 menos 6v0. Passando os termos de v0 para a esquerda e os demais para a direita, 6v0 menos 3v0 vai ser 60 menos 45, que dá 3v0 igual a 15. Então, o v0 vai ser 15 dividido por 3, que dá 5,00 metros por segundo. O resultado já foi escrito com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais. Substituindo o valor da velocidade inicial em qualquer uma das equações do sistema, vamos determinar o valor da aceleração. Substituindo na primeira, 15 menos o v0, que é 5, vai ser igual a 6 vezes a. Então, 10 vai ser 6 vezes a. Então, o a vai ser 10 dividido por 6, que dá 1,6661 dízima metros por segundo ao quadrado. Escrevendo este resultado com 3 algarismos significativos, ele se torna a igual a 1,67 metros por segundo ao quadrado. Quando o carro estiver em repouso, sua velocidade é nula, ou seja, v é igual a zero. Utilizando a terceira equação da nossa lista, poderemos determinar a posição do carro em relação à posição inicial quando isso acontece. Então, 0 ao quadrado, que é o v ao quadrado, vai ser v0 ao quadrado, 5 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, 1,666, vezes a posição final x, que queremos calcular, menos a posição inicial, que é 0.
Perceba que utilizamos o valor da aceleração antes dos arredondamentos da medida final. Então, o zero vai ser 5 ao quadrado, 25. 2 vezes 1,666 dá 3,332 vezes x. Passando o 25 para o outro lado, menos 25 vai ser 3,332 vezes x. Então, x vai ser menos 25 dividido por 3,332, que dá menos 7,503 metros. Então, o carro estava a essa distância do primeiro ponto. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, ele se torna, a distância vai ser 7,50 metros, né? Aí a distância positiva. Como os valores da velocidade inicial e da aceleração já foram calculados, podemos escrever as expressões que determinam a posição e a velocidade do carro em função do tempo. A segunda equação da nossa lista permite-nos obter a expressão que determina a posição do carro em função do tempo. Então, x menos o x0, que é 0, vai ser o v0, que é 5 vezes t, mais 1 sobre 2 vezes a aceleração, 1,666t ao quadrado. Então, o x de t vai ser 5t, fazendo essa multiplicação, e dá 0,833t ao quadrado. Como se trata de um polinômio do segundo grau e o termo quadrático é positivo, seu gráfico é uma parábola côncava para cima. Os pontos onde a curva toca o eixo horizontal acontecem quando 5t mais 0,833t ao quadrado é igual a zero. Podemos colocar o t em evidência e escrever como t vezes 5 mais 0,833 vezes t é igual a zero. Esta expressão será nula quando um dos fatores for nulo, ou seja, quando t for igual a zero, ou quando 5 mais 0,833t for igual a zero. Passando esse 5 para o outro lado, 0,833t vai ser menos 5, então o t vai ser menos 5 sobre 0,833, que dá menos 6,00 segundos. O resultado já foi escrito com 3 algarismos significativos. Então, o gráfico toca o eixo horizontal nesses pontos. No instante t igual a 6,00 segundos, a posição do carro é x igual a 60,0 metros. E o gráfico terá o aspecto mostrado. Utilizando a primeira equação da nossa lista, o v de t vai ser a velocidade inicial 5, mais a aceleração 1,666 vezes t. Como se trata de um polinômio do primeiro grau e o termo de t é positivo, seu gráfico é uma reta crescente. No instante t igual a zero, a velocidade é v0 igual a 5,00 metros por segundo. E no instante t igual a 6,00 segundos, a velocidade é v igual a 15 metros por segundo. E a reta passa por esses pontos. Podemos também determinar o instante em que a velocidade é nula, resolvendo a equação. 5 mais 1,666 vezes t é igual a zero. Então, passando o 5 para o outro lado, 1,666t vai ser igual a menos 5, então t vai ser menos 5 sobre 1,666, que dá menos 3,00 segundos. Novamente, já escrevemos o resultado com 3 algarismos significativos. Então, os gráficos terão o aspecto mostrado aí nas figuras.